Olá pessoal, estamos iniciando mais um SaúdeCast da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. O entrevistado de hoje é Leandro Spalato Torres. Ele é coordenador do Núcleo de Doenças Agudas Transmissíveis. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, Douglas? Obrigado pela sua participação aqui hoje com a gente. É um prazer estar aqui com vocês. O tema hoje é sarampo, né? Uma doença bem conhecida das pessoas. Eu já queria começar até perguntando, de uma forma simples, o que é o sarampo, como ele é transmitido, é um vírus, como que é? Então vamos lá. O sarampo é uma doença de importância mundial e a sua transmissão é uma das doenças com maior transmissão que a gente tem. Para cada pessoa infectada com o vírus do sarampo, ela pode acometer até 18 pessoas. Então a transmissibilidade dela é muito grande se as pessoas não estão protegidas. A transmissão dela é através de contato respiratório, seja ele por tosse, por espirro, pela fala. Então a transmissão é muito alta, principalmente em lugares fechados e aglomerados. E se eu tenho um público que não esteja protegido, imunizado contra o sarampo, a probabilidade de aparecimento da doença é muito grande. E por que ela é tão, assim, considerada altamente contagiosa? O sarampo é um vírus, né? O morbilivírus, ele tem uma capacidade de transmissão e permanência no ar muito grande e ele acomete as pessoas de uma forma muito rápida, né? Até os sintomas começarem a aparecer, o paciente ele já está transmitindo esse vírus, então esse vírus se replica no organismo e o hospedeiro começa a transmitir esse vírus, espalhar esse vírus por aí. Então, 6 dias antes e 4 dias depois do início dos sintomas, o paciente está transmitindo. Então, a nossa preocupação é que o paciente pode estar transmitindo o vírus sem saber porque ainda não apresentou sinais e sintomas. Isso é interessante. Então ele tem um tempo maior de dias aí transmitindo. Sim. Até mesmo sem imaginar que está com a doença e já está transmitindo. Historicamente é uma doença que ela começou, não que ela não seja grave hoje, mas hoje temos os imunizantes. Mas antigamente não existia vacina. Como que é a história assim dela? O sarampo faz parte aí da história das doenças, né? Como uma das doenças que acometeu o mundo por muitos séculos e por milênios, né? Já é conhecido há muito tempo. E só a partir de 1963 que começou a ter uma inversão desse cenário, que foi quando foi desenvolvida a primeira vacina nos Estados Unidos. Hoje a gente tem a vacina do sarampo, cachumba e rubéola, é uma evolução dessa primeira vacina. Então a gente tem essa evolução e a vacina ela é a única forma de prevenção do sarampo. Então a gente tem essa importância da vacina na nossa sociedade por conta de ser o único meio de prevenir a transmissão dessa doença e o adoecimento da nossa população. E como que funciona o esquema vacinal? Com 1 ano, a criança já recebe a primeira dose. Como que são o esquema de vacina? A gente tem um esquema vacinal em que a gente divide a população em 2 grupos, né? Os grupos de 6 meses até 29 anos precisam ter 2 doses de vacina comprovada. Acima dos 29 anos precisa ter uma única dose de vacina até os 59 anos de idade. Por quê? Quem tem mais de 59 anos hoje, em algum momento da vida já teve contato com sarampo. Então ele já tem uma imunidade natural adquirida por ter desenvolvido o sarampo. E antigamente tinha aquela máxima, né? Teve sarampo, vou colocar junto com o sarampo. Igual outras doenças, como por exemplo a catapora. Vou deixar com o primo, com o irmão, porque já vai pegar e nunca mais vai pegar. Né? Então, hoje a gente vê que as consequências, algumas sequelas mais graves podem acontecer, são raras, mas podem acontecer. O que a gente quer como saúde pública? Prevenir com que essas doenças aconteçam. Então, a gente tem no esquema vacinal hoje, com 1 ano de idade toma a primeira dose e com 1 ano e 3 meses toma a segunda dose de sarampo, cachumba e rubéola. Né? E aí a gente tem, dependendo da faixa etária, a gente precisa adequar a situação vacinal para esse indivíduo. Então, até 29 anos precisa ter 2 doses completas
confirmadas e acima dos 29 até os 59 anos uma dose. Como é a situação aqui em São Paulo? Uma doença controlada. É uma doença que a gente tem a eliminação dela na cidade de São Paulo, na realidade no Brasil. A gente não tem o sarampo circulando no Brasil, isso tem que ficar muito bem claro para a nossa população. Da importância da vacinação, é a vacinação que garante esse bloqueio na nossa comunidade para que o vírus não circule. Mas a gente tem uma problemática que, ao redor do mundo, a gente tem vários países que não têm esse mesmo controle que nós temos aqui no Brasil. E alguns países têm apresentado muitos casos de sarampo. Na América do Sul, na América do Norte, tanto que recentemente as Américas perderam a certificação de eliminação do sarampo por conta dessa circulação sustentada, né? Então, se manteve por um período muito longo a circulação do vírus. Então, a gente tem esse cuidado na cidade de São Paulo e, às vezes, a gente encontra alguns casos importados, né? Pessoas que foram viajar para fora do Brasil, muitas vezes sem vacina, fazendo com que ele esteja protegido, e aí teve contato com algum doente, nesse período, muitas vezes, de transmissão que não tem a sintomatologia, você não sabe que a pessoa está transmitindo e você acaba adoecendo e acaba vindo para o Brasil e desenvolve os sinais e sintomas aqui no Brasil. E aí a gente faz todo o trabalho de vigilância para poder controlar para que outros munícipes ou outras pessoas não desenvolvam a doença por não estarem vacinadas. É isso até que eu ia dizer. A pessoa contrai o vírus em outro país, vem para cá. O que faz com que isso não se espalhe é a vacinação que é feita aqui dentro do Brasil e é uma vacinação, digamos assim, como eu disse até no início, por ser uma doença conhecida, a pessoa vai procurar, geralmente procura posto de saúde para fazer todo o calendário vacinal ali da criança, quando se trata de sarampo também, né? Procura. Infelizmente, a gente está vivendo num momento assim de desinformação, de desacreditação nas vacinas como um todo. Quando a gente tinha uma quantidade grande de doentes aparecendo para vários tipos de doenças que hoje nós temos vacina, quando se fazia vacina e via os números diminuindo, as pessoas falavam assim, nossa, a vacina está fazendo efeito. Só que agora a gente vive uma realidade completamente diferente. A gente não vê tantos casos no dia a dia. Então, muitas pessoas pensam assim, por que eu vou vacinar se eu não tenho a doença aí? Eu não vejo casos acontecendo. A gente se vacina para garantir essa proteção. E quando a gente tem um caso, né, importado, nós desenvolvemos uma ação que, independente da situação vacinal, muitas vezes, a gente faz operações de bloqueio. Então, a gente vai na residência ver como que está a situação vacinal de quem teve esse contato primário com o caso, com o paciente doente, né, para a gente poder garantir que a doença não se espalhe. Se a gente confirma, através dos exames que são feitos, que é o padrão ouro, né, e tem algum exame positivo, a gente faz uma operação, uma ampliação vacinal nos quarteirões onde aquele caso aconteceu, para garantir que a gente forme muros, barreiras epidemiológicas, para que, se tiver alguém que esteja vulnerável, não tenha a transmissão do vírus para essas pessoas. E é interessante isso que você disse, esse trabalho que vocês fazem. E como chega essa informação de uma pessoa chegou no Brasil, chegou em São Paulo com o vírus, como é que vocês têm essa informação e montar esse esquema? Então, assim, a vigilância epidemiológica, ela trabalha com uma rede de serviços de saúde que envolvem não só os serviços de saúde propriamente dito, mas também os órgãos fiscalizadores, como, por exemplo, a Anvisa. Quando a gente tem um viajante que adquiriu sarampo e ele chega ao Brasil e ele apresenta os sinais e sintomas, ele passa por atendimento médico. Passou em atendimento médico na suspeita do sarampo. E qual é essa suspeita? Febre, o exantema, que são manchas vermelhas na pele, tá? Como se fossem vários pontinhos vermelhos no corpo. Geralmente esses pontinhos aparecem da cabeça em direção aos pés, vai aparecendo da cabeça para os pés, de cima para baixo, de cima para baixo, céfalo-caudal. E além disso, o paciente apresenta algum sintoma respiratório, podendo aparecer conjuntivite. Esse é o sinal clássico, é a definição de suspeita para um caso de sarampo. Só que eu não tenho só o sarampo que pode
dar esses sintomas. Eu tenho várias outras doenças exantemáticas, a gente chama de doenças exantemáticas, né, que são por conta da febre e das manchas vermelhas, que podem confundir com sarampo. A dengue é uma delas, né? A dengue vai te dar febre e vai te dar mancha vermelha no corpo. Só que a gente tem os diagnósticos diferenciais. Então, é feita uma notificação em 24 horas para a Unidade de Vigilância em Saúde do território, e aí a gente já desencadeia a primeira ação, que é um bloqueio vacinal em 72 horas. Nessas 72 horas, a gente faz uma investigação, a gente brinca que é quase um CSI, que a gente pergunta para onde o viajante foi, se teve contato com alguém que tinha esses sinais e sintomas e ele tenha percebido, quanto tempo teve contato com esse paciente. Então, a gente faz uma investigação aprofundada para a gente poder elucidar o caso suspeito. E aí, com isso, a gente faz a coleta dos exames para comprovar da maneira mais qualificada, que é o padrão ouro, que é o diagnóstico laboratorial, para a gente poder fechar ou descartar o caso. Entendi. Esses sintomas são bem difíceis até de detectar, até para uma pessoa que é leiga, né? Tem que ser vocês mesmos da saúde para ver se vocês têm esse trabalho de diferenciação. Porque, como você disse, é bem parecido até mesmo com a dengue, né? Mancha vermelha e dor no corpo. E depois, como que esses sintomas vão evoluindo, aparecem outros, eles desaparecem até quanto tempo? Qual que é o ciclo da doença? O período de aparecimento dos sintomas, ele varia em torno de 5 a 11 dias aproximadamente. Que você falou no início que antes disso está transmitindo. Está transmitindo. Então, eu tenho o dia que começou os sintomas, tá? Então, eu posso começar com uma febre, ali para o segundo, terceiro dia. Essa febre evolui e aí eu tenho as manchas vermelhas no corpo. Com isso, nesse interim, tem tosse, pode ter coriza, pode aparecer uma conjuntivite. Que são sintomas respiratórios. Que são sintomas respiratórios. E aí, nesse período de 11 dias, o processo da doença, ele reverte, tá? E aí a gente não tem nenhuma medicação para tratar o sarampo, a gente trata com sintomáticos, né? No caso, a gente usa medicação contra a febre, tá? Se tiver alguma dor no corpo, se tiver febre, é mais difícil ter dor no corpo, tá? Diferente da dengue. Por isso que a gente tem os diagnósticos diferenciais. Tem características muito específicas. E o que assusta na população é as manchas no corpo. Começa com a febre, vem as manchas no corpo. Entre a febre e as manchas no corpo já começa com uma coriza, pode evoluir para uma conjuntivite depois. Então a gente tem esse sinal clássico. E é nesse período de 6 dias antes das manchas vermelhas e 4 dias depois das manchas vermelhas, então totalizando 11 dias, que a gente tem o risco de transmissão. Essas manchas vermelhas são pontinhos, você disse. São né? vários são pontos. São manchas grandes. Não é. Pode muitas vezes confunde com processos alérgicos. Tá? Muitas vezes, e aí para a nossa população que está nos assistindo, muitas vezes a gente mexe em alguma coisa mais empoeirada, tá sem camisa, ou coisa assim, e pega a região de fossa cubital na dobra do braço, pescoço, e forma aquelas bolinhas, aquilo é um processo alérgico. Tem nada a ver Fica vermelho, mas não tem nada a ver com sarampo. O sarampo é céfalo-caudal, então de cima para baixo, e pega todo o corpo. Coça. Pode ter coceira, pode ter descamação no final dos sintomas, tá? Mas é mais raro essa coceira, tá? Mas pode acontecer. Mas ela pinta o corpo todinho, é como se fossem várias pontinhas vermelhas no corpo. Entendi. O diagnóstico é feito pelo exame de sangue? O diagnóstico é feito por uma série de exames, não é só o exame de sangue, tá? Nós precisamos, no padrão ouro, coletar o RT-PCR, que é um swab orofaríngeo que a gente faz a coleta e envia para o laboratório de referência. O swab é aquele cotonete, né, que é introduzido no nariz e na região oral. Além disso, nós temos a coleta de urina, que é super importante para a gente também fazer o RT-PCR na urina, para ver se a gente identifica o vírus na urina. E também a gente faz a sorologia, que é a coleta de sangue, para a gente poder, um IgM, um IgG, para a gente poder ver se ele já teve contato com o vírus. Tá? Então são marcadores imunológicos que a gente consegue ver através de um exame de sangue, para saber se ele está numa fase aguda
ou se ele já teve um contato prévio ou com a vacina ou com o vírus. É uma doença controlada em São Paulo, no Brasil, mas é uma doença grave. É uma doença que requer atenção e cuidado. Por quê? Se a gente observar o que aconteceu em 2019, em 2016 nós recebemos a certificação de eliminação do sarampo. Em 2019 nós tivemos a reintrodução da circulação do vírus do sarampo no Brasil. E São Paulo teve mais de 9 mil casos de sarampo em 2019. E qual que é o grande problema dessas doenças? Eu sobrecarregar o serviço de saúde. Então, se eu tenho agravamento por uma quantidade muito grande de pessoas doentes, eu sobrecarrego o serviço de saúde. E aí eu posso ter outros problemas agravados por um surto, por exemplo, de sarampo. Ah, tá, entendi. Mas a própria doença, ela pode evoluir. Caso você falou, é necessário um cuidado, né? Mas a doença em si, ela pode evoluir para algo mais grave? Pode evoluir para óbito. São raros os casos que a gente tem de óbito, mas uma vida importa. Claro. Então a gente trabalha para que não haja nenhum óbito. Em 2019, com os mais de 9 mil casos que nós tivemos 5 óbitos. Né? Então isso preocupa, porque se a gente perde esse controle e a doença se espalha, a gente pode ter aí de novo vivenciar uma pandemia. Né? Lógico, a pandemia ela vai vir quando a gente tem uma identificação de um vírus completamente novo, totalmente mutado. Né? A gente brinca que, assim como a influenza, que a gente tem a roupagem, né? O H1N1, por exemplo, quando ele muda só um lado, a gente tem como controlar com vacina. Mas quando ele pega e muda por completo, igual aconteceu com o SARS-CoV-2, a gente tem um risco pandêmico muito grande. Então a gente precisa controlar as doenças que são imunopreveníveis para evitar uma superlotação do serviço de saúde, mas também para que não tenhamos casos graves que podem evoluir. Como eu disse, são raros, mas podem ter casos que evoluam para gravidade e até mesmo para sequelas mais graves. Eu queria que você explicasse de novo aquele esquema da vacina com 2 doses, para quem está assistindo, né? E depois também explicar para a gente que mulheres grávidas não podem, né, tomar a vacina, existe um outro tipo de prevenção aí, de tratamento. Né? No caso, vamos lá, o esquema vacinal para toda criança a 1 ano de idade ela recebe a primeira dose, com 1 ano e 3 meses ela recebe a segunda dose de vacina e vale para o resto da vida. Para os jovens e adultos que não tenham comprovação dessa dose de vacina, até os 29 anos nós precisamos ter 2 doses de vacina. E acima dos 29 anos de idade até os 59 anos, 1 dose de vacina comprovada e registrada. E aí, mas eu tomei em tal data. Se você não tem registro, nós entendemos que não temos como comprovar a sua dose. Então a gente recomenda que seja feita uma dose de vacina e é só procurar uma unidade de saúde para fazer a sua vacina. No caso das gestantes e pessoas imunossuprimidas, como a gente está falando de uma vacina de vírus, tá? São vírus atenuados, esses indivíduos eles não podem receber a vacina por complicações que a vacina pode trazer, principalmente para o feto, tá? Para o bebê que está em formação e para os imunocomprometidos, porque o sistema imunológico deles não vai gerar nenhuma defesa. Né? Então, esses indivíduos não recebem vacina neste período em que a gestante está grávida e que o indivíduo está com o sistema imunológico debilitado. E se porventura ele tiver contato com algum caso suspeito, ele tem um período curto, tá, de 6 dias, para receber a imunoglobulina. É uma imunoglobulina específica para o sarampo e é feita para que é como se eu estivesse já dando anticorpo pronto para esse indivíduo, para que o próprio organismo possa combater o vírus se ele tiver contato com ele. Entendi. Voltando um pouquinho na questão da vacina. Então, um exemplo, a mãe levou o filho pequenininho, ele tomou as 2 doses que ele precisa tomar. Só que ele cresceu e não tem como comprovar. Ele vai tomar de novo. Não tem problema ele tomar de novo a vacina, mesmo que ele tomou quando criança. Não tem problema. Tanto que antigamente a gente até tinha as campanhas de vacinação
que era de forma indiscriminada. Hoje a gente não utiliza mais esse método indiscriminado por conta da quantidade de população que nós temos, a quantidade de vacina disponível. Então, a gente precisa garantir que o indivíduo tenha registrado essa dose de vacina. Se ele tem a carteirinha física e tem como comprovar, ele pode solicitar que a unidade de saúde registre essa dose no sistema, para que, se ele perder essa carteirinha ou coisa assim, tem no nosso sistema registrado essa dose de vacina. Leandro, eu queria que você deixasse para nós aqui uma mensagem, né, para conscientizar as pessoas a vacinar, quem ainda está com bebê pequeno, quem não comprova a vacinação. Queria que você deixasse um recado aí para quem está nos assistindo. Vamos lá. O Brasil tem uma das melhores saúdes públicas do mundo. O SUS, ele tem uma visão ampla, seja para estrangeiros, seja para residentes, para adultos, para crianças, para idosos. E nós temos um sistema e um programa de imunização muito robusto que oferta mecanismos de proteção para a nossa população de forma gratuita. Muitas vezes as pessoas não sabem qual o papel do SUS no nosso país. Desde o pão que você come, do alimento que você leva para casa, do medicamento que você compra para tratar algum sinal e sintoma na sua casa, é o SUS. O SUS está por trás disso. E nós temos as vacinas. As vacinas estão presentes em todas as unidades de saúde do Brasil. Nós temos vacina para inúmeras doenças imunopreveníveis e cabe a nós, como cidadãos do Brasil, procurar esses serviços para que a gente esteja protegido. A gente tem uma ferramenta à nossa disposição para prevenir o adoecimento. Se a gente tem isso, por que não utilizar? As vacinas, depois da água potável, ela foi uma das invenções da humanidade que mais salvaram vidas humanas. E elas continuam salvando e protegendo a nossa população. Então, não só para o sarampo, mas para influenza, para difteria, tétano, coqueluche, varicela, meningites, pneumonias. A gente tem várias vacinas disponíveis e está disponível no posto de saúde mais próximo da sua residência. Tá certo. Não deixe de se vacinar. Não deixe de se vacinar. Vacinas salvam vidas. Leandro, quero te agradecer a participação aqui. Muito obrigado pelos esclarecimentos, para falar aí diretamente com o nosso público, principalmente sobre esse assunto tão importante que é o sarampo. E as vacinas em si também, né? Muito obrigado pela oportunidade. E não esqueçam, verifique sua carteirinha de vacina e esteja protegido. Beleza, obrigado. Pessoal, ficamos por aqui então, finalizando mais um SaúdeCast SP. Eu peço para que você se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Até a próxima. Tchau, tchau.